Estamos, neste preciso momento, a iniciar mais um ano parlamentar. O último antes de eleições europeias, legislativas e autárquicas. Mais uma vez, o CDS marcará a sua presença e a sua diferença, criticando e apresentando propostas. E apresentando propostas perante uma esquerda que é incapaz de resolver os problemas dos portugueses. É incapaz de defender mais autoridade e mais competitividade, como é necessário no nosso país. Este será também o ano em que o Partido Socialista e o Governo de Portugal se dedicarão ainda mais à propaganda. E os exemplos já são vários. Deixo aqui 7. Primeiro, o Sr. Ministro da Economia, no meio de uma braçada no Algarve, ao lado do nadador Michael Phelps, mais uma vez reafirmou que a crise não tocava Portugal, que a nossa economia tinha todas as condições para crescer. Mas depois, nas conversas que não são públicas, lá se diz a Hugo Chávez que a economia portuguesa está estancada. Portanto, a transparência é uma transparência para as conversas privadas com líderes políticos de regimes absolutos e espalhafatosos. Pena é que não se diga a verdade aos portugueses. O segundo exemplo tem a ver com a matéria do emprego. O Primeiro-Ministro apresentou, depois de vir de férias, empregos em call centers. Não me parece que seja o melhor modelo para a nossa economia. Mas mais, junto ao Governo que criou 130 mil novos empregos. Primeiro erro, o Governo não cria um único emprego. Quem cria emprego são os empresários e a economia. Segundo erro, e a realidade bate com muita força. O boletim do Instituto Nacional de Estatística de 8 de setembro relembra que emprego criado em Portugal entre o mês de março de 2005 e a atualidade é de 71 mil novos postos de trabalho. Aproximadamente metade daquilo que é o discurso de propaganda. Terceiro exemplo é aquele que parte da audição do Sr. Ministro de Estado das Finanças, que diz que a nossa economia está a resistir perante a grave crise internacional. Pois olhemos para os dados da nossa produtividade. No terceiro trimestre do ano passado estava em 1,8%. No quarto trimestre do ano passado, 1,2%. No início de 2008, 0%. Atualmente, menos 0,5%. Bem se compreende então porque é que a palavra competitividade e a palavra produtividade não faz parte dos verbos deste Governo. Quarto exemplo. O quarto exemplo tem a ver com a agricultura. O Sr. Ministro Jaime Silva veio anunciar que a abertura de programas relativamente ao investimento no modelo de agricultura era um sucesso. Isto é, depois de todo o trabalho que aqui o CDS fez para que fossem abertos os programas, o Sr. Ministro veio dizer que eles eram um grande sucesso. Porquê? Porque abarcavam 2.386 candidaturas para um total de 90 milhões de euros. Pois façamos então uma comparação entre os anos 2001 e 2005. Nessa mesma altura, em média, foram aprovadas 6.681 candidaturas para um investimento médio de 232 milhões de euros. A comparação deveria fazer decorar o Ministro da Agricultura e deveria fazer decorar os deputados do Partido Socialista que tantas vezes aqui aplaudem o Governo. Quinto dos exemplos. A matéria da administração interna.
Todos nós sabemos do grande clima de insegurança que se vive no nosso país. Para alguns ele não é excepcional. Para o CDS é excepcional e é grave. Assume o Governo a entrada de 4.400 novos elementos para as forças de segurança, para a polícia. Este é o discurso da ficção. Voltemos à realidade. Em 3 anos deste Governo já saíram 4.635 polícias devido ao erro do congelamento das admissões. Até onde vai a manipulação do Governo está bem visto neste caso. E eu diria até que deve ser a tal porta giratória de que falava o Secretário de Estado, José Magalhães. O problema é que estão a entrar menos polícias do que aqueles que estão a sair e está a aumentar a nossa insegurança. 6º exemplo. Falo-vos do computador Magalhães, que foi apresentado com grande pompa e circunstância como um elemento bem português. Antes fosse. O computador Magalhães é uma ideia de um professor do MIT. É feito em Taiwan e paga royalties à Intel. O que nos foi apresentado é que era um computador bem português. Vamos então ao que é nacional. É a montagem, e vou terminar, Sr. Presidente, é a montagem para o mercado português. Bem gostaríamos que fosse português. Termino com a matéria da educação e com as estatísticas que são definitivamente diferentes daquilo que é a nossa realidade. Não vale a pena vir dizer que em Portugal, neste momento, se retêm menos alunos, quando o estatuto do aluno é um estatuto facilitista, quando se cria imensas dificuldades para se poder dar as classificações justas aos nossos alunos, quando cada vez mais os professores têm uma situação mais difícil e quando cada vez mais os exames são mais fáceis. Assim, vamos continuar com uma enorme diferença entre a realidade e a ficção que é criada. Mas os portugueses estão atentos àquilo que acontece.